Nós estamos estudando o livro de Gálatas e hoje, Paulo, chamado por Deus. Falar de Paulo e compartilhar algumas coisas de Paulo, tem realmente aqui assim muita coisa para dizer, e a gente vai tentar ser objetivo, trazendo algumas coisas assim muito bacanas da vida de Paulo para nós, e algumas coisas que se repetem, como nos dias de Paulo. Como nos dias de Paulo, eu poderia dizer que são os nossos dias também. Uma igreja perseguida na sua literalidade, não é no físico, pessoas são mortas ainda hoje, pessoas são banidas, pessoas são isoladas, pessoas são machucadas, torturadas por causa de Cristo. Mas também política, economia, né, questões sociais, ainda existe muita perseguição intelectual, ainda existe muita deturpação, e assim como nós ouvimos o pastor Gerson falar nos 2 últimos domingos, ainda nós precisamos ter atenção, porque muita gente está pregando um outro evangelho. E a gente, às vezes, pensa que, como lá atrás a gente falava assim, puxa, os irmãos, as pessoas da Igreja Católica vão à igreja na missa como uma doutrina, uma regra, um costume, e isso também acontece muito nos nossos dias. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, verso de 11 a 24, do primeiro capítulo de Gálatas. Esse é o texto que nos cabe hoje, Paulo chamado por Deus. Vou ler a partir do verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Pode passar a próxima. Nós vamos compartilhar um pouco, então, isso assim, né? Quem fala e quem conhece, quem lê um pouquinho da vida de Paulo, vai pensar nisso. É uma questão assim de radical, a radicalidade da lei. A nossa leitura menciona isso, fala disso. Ele tinha convicções profundas, ele foi criado, ele foi ensinado e foi assim uma pessoa rigorosa em termos da lei judaica. E aí ele então tem um encontro com Cristo. A gente conhece a história no caminho de Damasco, aonde nesse caminho de Damasco ele tinha uma outra intenção. A intencionalidade de Paulo a caminho de Damasco era acabar, exterminar, em ver se encontrava mais gente daqueles a quem ele chamava de seita do caminho e que já tinha matado, destruído, tinha se alegrado, como Estevão, como crianças, como famílias, que Paulo
com a sua convicção no judaísmo, tinha destruído e procurava destruir. Então, ele tem uma questão assim muito interessante nessa questão da radicalidade. Olha uma coisa, a prática religiosa tem uma história feia. Sabe por quê? Porque tem gente. Então, assim, olha, a minha história, a sua história, homens e mulheres, começa numa história muito feia. É uma história de desobediência às leis e à vontade de Deus, o paraíso, Adão, Eva, e, de repente, disso o pecado. Disso deriva toda a nossa natureza. Esse Paulo é extraordinário, ele escreve muitas coisas, e como o pastor falou, vale a pena também a gente reafirmar, para a gente se situar, a Bíblia não foi escrita nessa ordem. Então, quando a gente começa a ler os evangelhos, as primeiras documentos bíblicos escritos, eles datam de 50 a 100 depois de Cristo, 50 a 100, e esses primeiros escritos são as cartas paulinas. Isso é fato, isso é reconhecido, isso é a maioria dos, vamos dizer assim, teólogos, apologetas e tal, eles mencionam isso. Então, talvez a carta de Gálatas venha, com certeza, dentro dessa história também. Por isso, a carta de Gálatas é tão importante para nós. E eu quero, então, dar uma passada, quer dizer, nos dias de Paulo, 50, 100 depois de Cristo, tem esses relatos aqui de Gálatas e de outras cartas, mas também a gente vai dar um pulinho lá para 1519, depois 1535, aonde Lutero, nada mais, nada menos do que Lutero, faz todo um comentário do livro de Gálatas. E foi nesse texto, junto com o texto de Lutero, que também William Barclay, ele, vamos dizer, é um comentarista escocês, pastor presbiteriano. Daqui a alguns dias, e você vai ter o privilégio de estar lá por aquela região lá, Glasgow, assim, lá na Escócia, onde ele faz um comentário, lá pelos anos 50 e pouquinho, ele faz um comentário de Gálatas, e o terceiro vou dizer agora, sem, vamos dizer, ter uma ligação, mas estão falando da mesma história, do mesmo livro, em 1996. Poxa, aí está pertinho da gente, 1996, o pastor Augusto Nicodemos fez um comentário sobre o comentário de Lutero, dizendo, Lutero ainda fala, que é um texto muito conhecido, Lutero 1535, que significa a data, Lutero 1535. Ele vai descobrir as questões que vão dar fundamento, junto com outros grandes homens de Deus, para a reforma protestante, mas Lutero vai perceber e vai enfrentar a religião e os chefes da religião da época, o papado. E aí a gente conhece um pouquinho também essa história, mas voltando aqui um pouco para Paulo, para a gente compreender um pouco assim, quantas vezes, talvez você e eu já fizemos algum juízo de valor de pessoas que estão em alguma denominação, em alguma igreja, que estão em alguns lugares, mas como é que pode estar ali? Como é que pode, dentro da nossa leitura, dentro da nossa convicção, dentro da nossa fé, a gente diz, poxa, como é que pode ter tanta gente enganada naquele ou naquele outro lugar e tudo mais? Isso foi discutido realmente por Paulo, quando ele percebia lá, o pastor também mencionou, a igreja de Gálatas, Coríntios, Tessalônica, enfim, algumas igrejas daquele momento já haviam tido bastante judeus convertidos e, de repente, caíam no conto lá de um líder, caíam num conto de alguém que vinha falar para eles de novo, como foi mencionado aqui para nós, que realmente alguns importantes convertidos, então Paulo escreve para eles, dizendo, olha, vocês que aceitaram Jesus, quando eu falei para vocês do Cristo, abrimos o culto hoje lendo Salmo 40 falando de esperança, você terminou a oração falando de esperança, Campoy? Eu estou com uma camiseta aqui que fala de esperança, e a nossa esperança não é na cruz, mas é num nome, Jesus de Nazaré, e o que ele fez, e o significado da cruz. O significado da cruz na pessoa de Jesus é aonde devemos pôr a nossa esperança. Essa é a fé que temos realmente. Uma fé que Paulo tentava destruir e depois, de Saulo para Paulo, aí ele começa a estar disposto até a morrer, e falar que morrer é lucro.
Quer dizer, como entender essa radicalidade? Gente, Paulo, ele havia sido ensinado que a lei de Moisés era o maior e mais poderoso presente de Deus para o judeu. Ou seja, para contrapor a fé pagã, que ficava lá tentando se achar cada dia uma coisa, então ele fala, puxa, essa fé, só que essa fé, essa lei, a mesma lei de Moisés, que Paulo aprendeu, tinha um detalhe muito relevante ali. Se alguém morresse e fosse crucificado, e se essa pessoa fosse crucificada por uma situação parecida com a de Jesus, ou muito idêntica, na questão de, olha, estar ao lado de assassino, ser considerado um assassino, coisa assim, ele seria amaldiçoado. Então, a lei judaica considera o Jesus, né, como uma pessoa amaldiçoada. Então, Paulo tinha convicção plena disso, total. Então, percebam, dentro da fé, dentro da forma que ele foi realmente, vamos dizer assim, ensinado, ele pensando assim, então o que ele queria? Ele queria destruir, ele odiava, ele matava, ele se alegrava, era uma pessoa assim. E aí, como você leu e eu li, como é que aqui um texto de Gálatas, ele fala assim, e essa fala aqui tem para poucas pessoas na Bíblia, Jeremias, ontem o pastor Sabiá me ajudava lá, né, dando umas dicas, Jeremias, Ezequiel, né, alguém escolhido desde o ventre da mãe. Então, alguém pode ser escolhido desde o ventre da mãe e ser tão mau como Paulo? É uma situação, né? Quer dizer, a radicalidade da lei e a radicalidade de Cristo, a graça, a transformação que Jesus e o Evangelho de Cristo faz na gente. Gente ruim, gente mal. E claro, alguns de nós teve uma transformação, né, metanoia, um modelo mental. Poxa, eu era muito nervoso, então parei de ser nervoso. Claro que isso é relevante, é importante, mas longe de ser alguma coisa que dá para comparar com um assassino. O Campos está por aí, né? Campos, você estava na Engemed quando o Suzuki passou por lá, não? Agnaldo Suzuki? O Agnaldo Suzuki, ainda para tudo mais, ainda tinha meu nome, né? Quer dizer, ainda era sobrenome. 43 homicídios. Nós tivemos lá na Engemed uns 12, 13 meninos. Um dos meninos tinha 43 homicídios. Se alguma das pessoas que estão aqui vão lembrar, teve uma época, eu não sei relatar, aqui na Imigrantes, uma unidade da FEBEM que foi fechada, teve cabeça cortada e jogada lá na rua, não sei lá onde e tal. Ele liderou aquele movimento. Esse menino compôs não sei quantos hinos, esse menino se converteu de uma forma que ficou louco, e aí Paulo não fala, louco, maluco, ele pregava para periquito, passarinho, para flor, ele teve uma transformação radical, porque a circunstância dele era assim, então foi uma transformação muito, muito grande. E aí, quando ele fala, voltando do ventre, eu falo, Senhor, o que aquele caminho de Damasco fez realmente na vida de Paulo é uma coisa, assim, extraordinária. E a gente, então, vai tentar passar de uma forma bem assim, eu vou fazer algumas leituras, espero que essas leituras sejam realmente marcantes para nós, para a gente ser mais rápido, e aí, dentro de algumas leituras, vou parar e vou me deter a comentar algumas coisas que eu acho muito relevante nesse texto que nós estamos lendo hoje. Ou seja, Jesus de Nazaré, a graça e o perdão de Deus nesta pessoa transforma gente ruim, prostituta em dama, assassino em uma pessoa que é apagado, aquele que odeia pode amar, aquele que é considerado assim, né, uma pessoa terrível, pode passar a ser uma pessoa que tem outro conceito, outro modelo e outra forma de viver. Isso se chama realmente liberdade em Cristo. Isso se chama realmente transformação que o Evangelho proporciona e propõe. Mas lá Paulo, voltando então, quando ele fala lá com o pessoal de Gálatas, ele diz, olha, vocês que ouviram, que aceitaram, que levantaram a mão, que choraram, que abraçaram,
pouco tempo depois, eu estou ouvindo história que vocês estão de novo falando, como o pastor Gerson mencionou, também, que precisa circuncisão, precisa ter um sinal, que é pelas obras, que tem que fazer obras, e não é graça. Não há nada que o homem possa fazer para merecer a graça de Deus. Mas quando ele passa a perceber e entender que a graça de Deus é que o transforma, aí sim ele faz. Então, gente, é absolutamente verdade quando nós dizemos no púlpito e lemos assim, ó, a graça, você não precisa fazer nada. Cuidado, você não precisa fazer nada. Isso confunde muito sábio, muita gente inteligente, muitas pessoas. Os chineses têm muita dificuldade com a graça. Eu já mencionei isso aqui nos estudos de Portas Abertas. Eles têm muita dificuldade, porque toda a cultura chinesa vem de que eu preciso merecer alguma coisa. E para eu merecer alguma coisa, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter alguma entrega, eu preciso defender o príncipe, o rei, eu preciso fazer alguma coisa. E é verdade que nós não precisamos. É de graça, é pela graça. Porém, a graça verdadeira, que muda e transforma a nossa vida, nos leva para atitudes, para caráter, para pensamento, para modelo de vida que realmente tem obras, que realmente tem testemunho, que realmente tem aderência. Precisa ter aderência. A fé que nós proclamamos com a vida que nós temos. Precisa ter aderência. Senão, é um testemunho muito ruim, como talvez você já tenha tido a experiência de estar com alguma pessoa que diz, você é crente como aquele lá, ou aquela lá, ou aquilo. É um grande problema. Então, vamos dizer assim, isto é algo que nós precisamos compreender. Pode passar a próxima? Eu falei para vocês que nós vamos dar, então, em 1950, mais ou menos, esse doutor William Berkeley, um pastor presbiteriano da Igreja da Escócia, ele foi professor de divindade e crítica bíblica na Universidade de Glasgow. Então, pastor Ivo, se você passar lá na porta, tire uma foto para mim, por favor, né? Porque ele comentou o Novo Testamento inteiro e tem uns comentários muito, muito, muito oportunos. Então, vejam aqui, irmãos, olha, você está aí ajudando no PowerPoint, né? Termina com a afirmação de que Gálatas leva-nos mais perto ao coração do Evangelho e, portanto, ao coração do Evangelho de Paulo. Quer dizer, Paulo estava convencido de que deveria destruir todo vestígio de igreja e que ele considerava, e os da época, a seita do caminho. E ele fez isso com grande mesmo, força, violência, ele fez isso, né? Nós lemos lá no capítulo 8 de Atos, quando as roupas de Estevão ficam aos pés de Saulo, e depois dali a gente vai ver a conversão de Saulo. Então, assim, pensem um pouco nessa radicalidade que nós falamos assim, hoje, né? Se a gente pudesse dar um nome aqui, ali, bem ali, sei lá. Ali, bem ali, sei lá. O principal líder do movimento islâmico, Estado Islâmico hoje. Esse cara se converte e vai pregar para os Estado Islâmico. Era uma coisa mais ou menos assim que aconteceu na vida de Paulo. Então, assim, é algo assim, sabe, não sei quem assistiu o filme Paulo, que está agora aí saindo e tal, extraordinário. Me ocorreu uma coisa muito legal. Acho que o diretor, o produtor, o roteirista foi muito feliz lá, numa circunstância que ele ousa passar para nós. Eu não vou dizer aqui o filme, a pedido do Sabiá, que quer esperar, né, para assistir, mas assim, ó, verdade, aconteceu uma coisa lá muito interessante, que é traumas que Paulo carregava. Quem sabe parte desses traumas sejam o tal do espinho da carne que ele diz. Porque traumas, você e eu podemos ter traumas. Eu tive um trauma profundo, com ódio, em relação ao meu pai. E o Evangelho mudou isso. A pessoa de Jesus, o perdão só pode ser assim real para transformar um sentimento de ódio quando tem Jesus no meio. Então, assim, o ataque a Paulo
interessante a gente pensar aqui que nos primeiros versos que nós estamos lendo aqui, de hoje, é assim, imaginem, só imaginem, lá nós estamos lá, né, tentando nos levar para a história, imaginem se aqueles, vamos dizer assim, judeus, que estavam criticando, né, o cristianismo, que eles estavam, vamos dizer, fazendo a cabeça e o coração do povo de Gálatas, eles estavam dizendo, olha, aquilo que Paulo falou é furado. Se você quer ser cristão e quer ser salvo, precisa de obras, precisa de sinal, precisa da circuncisão, precisa você ser judeu, porque Deus escolheu o povo judeu. Tem verdade aí. Nós vamos ver que tem verdade, mas também tem sofisma. É mentira com jeito de verdade. Então, o que acontece? Eles vão falando isso, eles vão pregando isso, e Paulo, você vê desde os primeiros versos aqui, ele é muito veemente, ele está bravo, ele está irado, ele está dizendo, para aí, vocês que aceitaram Jesus, vocês que choraram, vocês que tiveram, sabe, transformações tão grandes, testemunhos tão grandes, isso não serve para os dias de hoje, para nós? Quanta coisa Deus já fez nas nossas vidas, milagres, livramentos, bondade de Deus, generosidade de Deus, cuidado de Deus. E, às vezes, nós estamos ali, olha, à beira, né, de, vamos dizer, flertar com outra fé, com outra religião, ou, às vezes, não é isso. Nós estamos flertando ou agindo como incrédulos, como pessoas, assim, mal agradecidas, como pessoas que deixam de ser irmãs, amigos, comunhão, né, como nós nos propomos aqui. Então, imagine se aquelas pessoas tivessem prosperado, nós teríamos a seita do caminho, no início considerada, hoje talvez nem eu e nem você estaríamos aqui, porque o Evangelho poderia não ter tido oportunidade de prosperar. Mas isso só acontece por uma razão, não acontece por uma razão. Aí eu estou fechadíssimo lá com Jó, quando ele descreve, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, assim, a radicalidade de Paulo, é claro, irmãos, e é Paulo, e está na história, e são fatos, mas seria João, Pedro, Maria, Bartimeu, seria alguém. E quando a gente pensa assim, poxa, se Abraão, claro, glória a Deus por Abraão, obedeceu e se tornou o pai da fé, mas seria o João, Mauro, Aguinaldo, Tomás, seria. Então, sorte foi do Abraão, sorte foi do Paulo, que obedeceu, que fez a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano, vai levar a cabo, está levando a cabo. Quando aconteceu tudo o que aconteceu lá no Éden, em Noé, em Cristo Jesus, esse plano foi assim completo, finalizado, a volta, Maranata, sim. Isso é o que a nossa fé tem que alimentar. Mas se essas pessoas aqui, que falavam que tinha que ter sinal, que tinha que ter obediência à lei, que tinha que ter um monte de coisa, os judaizantes da época tivessem prosperado, nós teríamos problemas. Agora, algumas coisas que eu aprendi nesses comentários de Lutero, eu não sabia. Talvez vocês saibam, algumas pessoas que, né, são mais estudiosos e tal, mas os judeus, eles tinham umas leis e eles tinham alguns comentários, vou mencionar alguns aqui, só para a gente resgatar um pouco o que eles estavam vivenciando lá. Havia judeu convertido ao cristianismo, então veja, convertido. E aí há membros de igreja, há membros na família, há membros na comunidade ou na igreja de Cristo. Como é que se comportam, né? Haviam judeus convertidos ao cristianismo que continuavam crendo que todas as promessas e dons divinos eram só e somente para os judeus. A arrogância da ideia de povo escolhido levava alguns judeus as seguintes declarações, líderes judaicos: dentre todas as nações que fez, Deus só ama a Israel. Deus julgará Israel com uma medida e os gentios com outra. Olha essa aqui. Deus criou os gentios para combustível do fogo do inferno. E isso daqui deu origem a uma lei judaica. Espero que hoje não esteja vigente,
lei da época, comentário aqui de Martinho Lutero. Era proibido, no tempo de Paulo, era proibido ajudar uma gentia que estivesse grávida, trazer à luz ao mundo uma criança. Por quê? Olha o texto aqui da lei. Esse era o Espírito que estabeleceu a lei. 2 pontos. Ninguém não era lícito ninguém ajudar a uma mãe gentil em seu parto, pois isso significava trazer outro gentil ao mundo. Gente, vai vendo como nós estávamos aí, porque Paulo, né, vai falar assim, olha, ele é responsável pela palavra de Deus e para cumprir os propósitos de Deus, para nós estarmos aqui. Acredito que a maioria, ou a grande maioria, não é judeu, não sei se tem algum judeu, porque é o povo escolhido, mas hoje, né, somos realmente o povo de Deus. A lei, quero falar rapidamente algumas coisinhas. Se um gentil queria ser cristão, que primeiro se tornasse judeu. Isso significava que deveria ser circuncidado e também que deveria levar sobre si todo o peso da lei. Olha o que acontecia. Para Paulo, a salvação era inteiramente obra da graça. Pensem um pouco comigo. Se acontecesse isso com você, vamos tentar se transpor aqui, ó. Né? Eu já vivi, pela graça e misericórdia de Deus, algumas experiências que eu chamo de milagre. Chamo de milagre. Deus me dá um sonho, meia-noite, para eu ir falar com um casal, eu e Tatiana, para ir falar com um casal que tinha 3 filhas, que a gente conhecia pouquinho, mas nos envolvemos num projeto. Falou assim, ó, se consertem, Deus vai levar a Dandara. Dandara era a filha mais nova do casal, tinham 3 filhos. Falei, senhor, mas não vou de jeito nenhum, como é que eu vou bater meia-noite? E agora? Tem que ir agora, não é amanhã. Aí eu e Tatiana ficamos ali. Então, assim, eu estou citando uma situação, se fomos lá, falamos, eu gaguejava, eu estava suando, eu estava tremendo. Quando eu falei para o casal a coisa, eles começaram a chorar e dizer, nós sabemos disso. Gente, as coisas de Deus não são assim, quer dizer, por quê? Eu estou dizendo isso no sentido assim, pensa você, pode ser a pessoa mais radical que for, aí alguém fala assim como Paulo, olha, eu não recebi o evangelho de ninguém. Para mim foi uma pregação do pastor Silas Gonçalves, aqui na rua 12 de outubro, na Igreja Metodista Livre, né, Igreja perto da Termomecânica, ele foi a pessoa que falou lá e eu ouvi o evangelho. Paulo ouviu a voz de Cristo e ficou cego, né, lá como diz o velado, mas assim, ele ouviu, viu, e ele fala aqui, olha, o que eu estou fazendo por revelação de Cristo. Aqui na Avenida Paulista, um presidente de uma multinacional, a maior multinacional que existia no planeta, estou fazendo aqui uma alegoria, tá bom, gente? Do planeta, o cara foi descoberto com um problema aí de corrupção. E aí, ele continua na multinacional e virou o quê? Terceirizado agora. Ele era faxineiro da limpeza. E ele entrou na sala do presidente para limpar a sala do presidente. E acontece que ele era o presidente antes, lembra? Então ele estava naquela cadeira, ele era o presidente. Agora ele está lá com escovão. Daqui a pouco ele vai pôr o escovão dentro do balde com água marrom. Uma voz fala com ele lá. Ô Joaquim, você vai me servir, você vai fazer isso. Eu não consigo entender essa história de uma arvorezinha que não apaga o fogo, que não sei o quê, que fica lá e sai alguém e fala, Moisés, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai libertar. Gente, Deus é Deus. São umas coisas assim, essa história é uma história de Moisés. Então, olha a história de Paulo. Paulo, ele está lá a caminho de Damasco para continuar a sua missão, destruir a obra de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus. Eu imagino como é que ele dormia, lembrando da criancinha que ele matou, da família que ele destruiu, de Estevão falando, perdoa Paulo, Senhor. Não imputa esse crime contra Paulo, não. E aí, então, no meio dessas circunstâncias, né, nós percebemos que foi uma coisa muito forte, porque a lei,
ela realmente não podia ser cumprida. E aí Paulo, ele falava assim, ó, o essencial não era o que o homem podia fazer por Deus. Então, o essencial, irmãos, não é o que eu e você podemos fazer para Deus, por Deus, para a comunidade de Jesus, mas é o que Jesus fez por mim, por você, pela comunidade de Jesus, pelo povo de Deus, pela igreja dele. Isto é o essencial, isto é o mais importante. A lei e a graça. Não se pode negar que a lei foi dada por Deus, a lei tem seu lugar próprio dentro da ordem estabelecida, a lei nos aponta o pecado, isso é muito importante, é a lei que diz, olha, o pecado está aqui, ó. A lei efetivamente conduz o homem à graça de Deus, porque a lei diz assim, ó, ninguém pode cumpri-la, ninguém, então eu preciso da graça de Deus. A lei mostra a nossa própria impotência, nos convence da nossa insuficiência. A lei, finalmente, traz, né, uma questão assim, ó, só e somente a graça. A graça de Deus. Assim é necessário que compreendamos que jamais poderemos nos salvar por nossas obras ou alguma marca no corpo, né? Mas precisamos nos render com fé incondicional. E Gálatas vai tratar, é um livro que vai falar assim, a liberdade do Evangelho. A justificação pela fé, os frutos do Espírito, né? Paulo escrevendo só no livro de Gálatas. Então, aqui é muito, muito importante. Pode passar a próxima, por favor? É a última do William Barclay. Pode passar. Gente, caso a igreja moderna, caso nós, queiramos ter alguma associação, queremos, sabe, ser lembrados, ó, somos igreja, comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo, e queremos ser uma igreja como a dos apóstolos, como a igreja primitiva, como a igreja do Evangelho de Paulo. Então, assim, é muito importante ainda lembrar que Gálatas tem essa fala aqui, ó, ela tem sido descrita com razão como sendo a carta magna da liberdade cristã. Como brasileiros, deveríamos nos lembrar do hino da proclamação da República, né? Eu já esqueci uma boa parte, mas lembra aquele liberdade, liberdade, né? Abre as asas sobre nós. E nesse mesmo hino fala de fé. E nesse mesmo hino fala assim, é impensável, é improvável, é impossível ter tido no Brasil uma história de escravatura. Então, assim, liberdade. Agora, sabe, queridos, quando a gente fala alguma coisa da igreja perseguida, fala assim, ó, cuidado com a liberdade, cuida da liberdade. Porque a liberdade é uma coisa assim, base, né? Base. Mas se você extrapolar, e aí eu falo da história mal do homem, e falo da história dos dias de Paulo e dos nossos dias, o que a gente faz com a religião? O pastor Gerson não falou? Usa para manipular. Por isso a história da religião é feia, é muito feia. Quantos assassinatos, quantas mortes, e brutais, e assim horrendas, e coisas medievais. A igreja tem como religião um mal muito grande para a humanidade. Sabe por quê? Porque atrás da igreja, como atrás do carro, tem uma pessoa, gente. E aí essas pessoas, líderes religiosos, eles procuraram o quê? Manipular a religião para induzir, para coagir, para fazer coisas muito feias, política, econômica, injustiça, e por aí vai. Então, nos dias de Paulo, isso estava acontecendo, mas aí, olha, o William Barclay termina o comentário dele, de Gálatas, dizendo assim, ó, enquanto a gente obedecer, enquanto a gente praticar, enquanto a gente tiver aderência no comportamento, no caráter, no bom nome de Provérbios, com o Evangelho, jamais o cristianismo ficará sujeito a qualquer servidão. Porque o Evangelho é liberdade. Pode passar a próxima. Gente, no momento,
Aqui, 1996, Augusto Nicodemos, reitor, agora eu acho que não é mais, reitor da Universidade Mackenzie, pastor presbiteriano, doutor, né, de Bíblia. No momento, no Brasil, a crise não é como a natureza e a inspiração das Escrituras. Isso já está superado. A Bíblia é inspirada, a Bíblia é isso. Mas com os princípios e métodos utilizados em sua interpretação. A crise doutrinária, a interpretação bíblica e de pregação. Esta é uma grande crise da igreja no planeta. Ou seja, nós ouvimos pessoas, nós somos influenciados por pessoas, e nós precisamos fazer escolhas, e nós precisamos tomar decisões, seja em relação a uma denominação, seja em relação a um regulamento interno, seja em relação às qualidades daquele pregador, daquela mensagem, ou tudo isso é bom e relevante, mas ou a verdade que Paulo diz, a verdade que Lutero confirma e a verdade que eu creio. Por isso, sábios e pessoas mais simples são igualadas na cruz. Por quê? Porque não é intelectualidade, não é intenção do coração que é enganoso. Claro que é importante estudar, claro que é importante ler, mas é o Espírito de Deus que revela o que Ele quer revelar a quem tem boas intenções, motivações corretas. Eu quero fazer uma devocional. Mas, Aguinaldo, eu não sei direito, eu também não sabia, não sei ainda. Mas eu busco na palavra de Deus me apoiar para aquele escrito que tem lá de Oséias. Olha, vocês são enganados, vocês são, porque não conhecem a palavra e a verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, em 1996, quando Nicodemos começa a fazer uma interpretação, um estudo dos estudos de Lutero, que Lutero, olha só, Lutero escreveu 1519, quase 200 páginas, sobre Gálatas, 1519. Aí, quando foi em 1535, ele falou assim, olha, eu não estava tão maduro, eu escrevi algumas coisinhas que eu achei que eu não estava tão maduro, vou reescrever. 1535, ele escreve de novo, diante da circunstância que ele está vivendo, né? Da vida, a reforma e tudo mais. Ele ousa, até falei com o pastor Gesso, e o Vailart, nosso professor lá, não é, Sabia? Ele ousa dizer assim, Orígenes, Jerônimo, pais da igreja. Ele falou assim, são serpentes, têm palavras, eles distorcem, porque ainda estão em determinado estudo, em determinada fala, induzindo a erros graves. Precisa ter obras, como salvação, precisa ter isso, e aí isso vem lá de trás. Então, hoje, não é novo o que nós estamos vivendo, em termos da igreja A, B, C, ou a nossa igreja. Temos que zelar, temos que cuidar, temos que estar realmente assim, e quando o doutor Augusto Nicodemos fala assim, se eu posso dar uma dica, para que vocês não caiam nessas armadilhas lá do passado, a dica é essa: devoção, ler a Bíblia, como você disse muito bem, Campoy, né? Ler a Bíblia, orar com sinceridade. Tem oração que não é sincera? Tem oração que não é correta? Tiago fala, não fala? Ainda bem que Deus não atende algumas, senão a gente estava enrascado. Mas então, assim, a gente ter essa devoção, sabe para quê? Porque se você é uma pessoa que a sua esperança está em Cristo e na obra da cruz, é Ele que vai te esclarecer, é Ele que vai te defender, é Ele que não vai deixar você ser enganado, e por aí vai. Pode passar a próxima. A mão que dirige, a mão de Deus que dirige, o versículo 1, 11 a 17, Deus pousou sua mão sobre os ombros de Paulo para detê-lo em meio de sua marcha. Paulo sabia que tinha sido salvo para servir. Olha, quantas vezes, não é? A sua intenção, o seu caminho, sua decisão, a sua vinda, e na curva, no meio, em algum momento, Deus muda a história. Paulo estava a caminho
de mais uma chacina. Paulo estava a caminho de mais vítimas, porque ele estava indo lá, já tinha pedido carta, o texto está lá, Atos, você pode marcar Atos 8, Atos 9, está narrado lá com tudo, ele pediu autorização, olha, se eu encontrar alguém lá em Tarso, se eu encontrar alguém em Damasco, se eu encontrar alguém naquela região, mas continua, Paulo, pode fazer tudo o que você está acostumado a fazer. De repente, aquele homem se depara com Cristo. E ele diz, quem é você? Eu falo, sou aquele que você está perseguindo, Paulo, sou o Cristo. E aí tem uma frasezinha bonita, maravilhosa, quando ele fala para Ananias, ele diz assim, ó, eu vou ensinar Paulo a sofrer um bocadinho por mim. Eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo Evangelho. A transformação de Paulo é uma coisa extraordinária, extraordinária. Este homem está pronto para ir às últimas consequências. Agora, como eu disse lá do Estado Islâmico, imagina, né? Alguém se converte aqui e vai dar seu testemunho lá no Canadá, ou lá em Marília. Você chega lá, não conhece ninguém, então vamos ver quem é, quem não é. Paulo vai lá ficar um pouquinho com Deus e perguntar algumas coisas e preparar e deixar Deus trabalhar ele, e depois ele volta para o lugar que ele estava. E aí o pessoal, peraí, não, é o chefe do Estado Islâmico, como que é isso? Não pode, não é, não, é verdade, agora ele está falando de Cristo. E ele está dizendo que tem que ser de Cristo, e a graça, e a fé, e tal. E aí esse Paulo, então, está surpreendendo todo mundo, e ele realmente tem outro olhar, tem outra explicação, e a natureza, os pensamentos de Paulo haviam mudado. Pode passar a próxima? O caminho dos escolhidos, o caminho dos escolhidos. Nosso testemunho cristão, assim como que nossa caridade cristã, devem começar em casa. Então, isso é como nós, sabe, essa radicalidade. Então, a radicalidade é você que coloca lá embaixo os seus adjetivos. Eu era radical em ser impaciente, eu era radical em ser nervoso, eu era radical em ser mentiroso, eu era radical em ser... Não sei. Agora, a radicalidade de Deus. Deixa Deus transformar as coisas para que você seja realmente um instrumento de Deus e creia, e creamos. A graça muda tudo, 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 tudo. Porque isso que é evangelho, né? Essa é a graça de Deus. Pode passar mais uma? Pode dar um clique, eu acho que agora tem um videozinho de 3 minutos. É uma homenagem minha para Portas Abertas, que hoje está completando 63 anos e tem a ver com a nossa palavra. Iraque, em vilas como esta, em milhares de lugares pelo mundo, pessoas, famílias, sofrem e às vezes colocam a sua própria vida em risco por causa da sua escolha em Jesus Cristo. Mas elas perseveram, elas continuam firmes na tempestade por causa da sua fé. Quero compartilhar com você um dos maiores projetos de amor ao próximo no mundo, Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos. Em pleno século XXI, cerca de 100 milhões de pessoas enfrentam oposição por crerem em Jesus. Da Colômbia à Coreia do Norte, cristãos são perseguidos, rejeitados, humilhados, agredidos, presos e até mortos por seguirem os ensinamentos de Cristo. A missão da Portas Abertas é entender e atender à solicitação da igreja perseguida, provendo-lhe aquilo de que necessita, seja material, seja espiritual. A Portas Abertas surgiu a partir de uma oração que foi respondida. Em 1955, o irmão André orou
ao Senhor assim dizendo: Senhor, mostra-me o caminho. Se me mostrares o caminho, eu o seguirei. E a resposta que esperava veio através da palavra de Deus em Apocalipse e partiu em busca de irmãos que sofriam por causa da sua escolha de servir a Cristo. Estamos presentes em mais de 57 nações, atendendo às necessidades da igreja perseguida. Estar lado a lado com as organizações e cristãos para entender a realidade e como podemos servir de forma efetiva é o nosso grande e maior desafio. Desde 1978, a Portas Abertas Brasil busca conscientizar, mobilizar, aproximar e engajar brasileiros como você em favor de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Como começar? Primeiramente, por meio da oração. Cremos que ela é fundamental, divulgando a causa, ofertando e, acima de tudo, viver de perto a realidade com eles. Muitas famílias como estas estão neste momento precisando de sua ajuda. Não se esqueça, quando um membro do corpo sofre, todos os membros sofrem com ele. Agora que você conhece a causa da igreja perseguida, o que vai fazer? Queridos, eu tive assim a honra e o privilégio de abraçar essas duas irmãs aqui, ó. As duas são duas viúvas do Boko Haram, duas irmãs da Nigéria que estiveram no Brasil ano passado. A palavra dessas duas irmãs, quando a gente perguntou para elas assim, como é que você perdoou? Uma delas recuperou o corpo do marido 20 dias depois. Eu dei o testemunho, acho que me lembro aqui alguma coisa. A Damares e a Forja, as duas responderam assim: se eu não perdoar quem matou o Boko Haram, quem matou o meu marido, eu tenho que parar de pregar o evangelho. Eu penso assim, Senhor, se acontecer alguma coisa comigo, me ajuda a ter coragem de dizer, Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. A Portas Abertas, ela faz um boletim de oração, e hoje, aprove a Deus, ao Espírito Santo e ao pastor Gerson, me dá a oportunidade de estar nesse púlpito. Hoje, dia 15 de julho, a Portas Abertas Internacional faz 63 anos de história. E nós estamos comunicados, alguma liderança da Portas Abertas. Estamos esperando o momento do irmão André passar para o Senhor. Ele já está num quadro muito, não fala, não reconhece, já está uma coisa muito, 85, 86 anos, mas há um legado, há uma história. E eu realmente ouso, com muita humildade, com muita respeito a todos os nossos heróis da fé, dizer para você, um Paulo dos nossos dias, um homem de entrega de tudo isso. Então, irmãos, para terminar, no verso 23 e 24, Paulo busca defender e demonstrar a independência de seu evangelho. Eu não recebi de ninguém, eu não aprendi com ninguém, eu não fui em nenhuma escola, pelo contrário, de quem eu aprendi, a escola que eu fui e o que eu li, só me fez fazer coisas que eu me envergonho. Então eu recebi por revelação de Cristo, que a fé é pela graça, no nome e no poder de Cristo, e tudo isso. Queridos, dentre aqueles meninos que eu disse que passaram pela Engemete, nós tivemos um porteiro na nossa fábrica, chamado Ranulfo. Ranulfo assaltava avião. Ele roubou o avião da Nestlé no aeroporto de Congonhas e vendeu o avião, a carga, tudo, na Colômbia, no Paraguai. Esse moço foi evangelizado por um rapaz chamado, o esposo da Suzy. A Suzy é uma moça que trabalha no GEAME, faz um monte de coisa, e o esposo dela evangelizou esse rapaz. Ele estava preso,
o esposo dela foi visitá-lo, e ele começou a falar de Jesus lá, e o Ranulfo, naquele momento, dentro da cadeia, né? Qualquer pessoa fala, eu aceito o Buda, eu aceito Jesus, eu aceito o Padim Padicício, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito alguém que me tire da cadeia. E ele aceitou assim. Ele falou, se Deus me tirar da cadeia, eu vou seguir ele. Ele saiu da cadeia. Primeira coisa que Ranulfo fez quando saiu da cadeia, planejaram um assalto a um carro forte. Ele estava com 9 colegas. E aí, no assalto, já havia sido descoberto, a polícia cercou o carro, e ele diz assim, o Ranulfo diz assim, bala para todo lado, bala. Ele falou, mas era, sabe assim, só via as balas, né? Estou tentando lembrar o nome do esposo da Suzy. Tive muito contato com ele, mas não estou lembrando. Aí ele falou assim, ó, vou chutar o nome agora que eu não lembro, ele falou assim, ó, no meio das balas ele falou assim, é Deus do Roberto, se você existe, me tira dessa que eu vou te servir. Todos os comparsas foram mortos, todos. O Ranulfo foi o único que saiu das balas e ele não sabe como passou pelo meio da polícia. Ele falou que ele via polícia para todo lado. Só que o Ranulfo não conseguia mais dormir. Quando ele ia dormir, ele disse que tinha 2 olhos grandes na cabeça dele, assim, na frente dele, e falava assim, você vai me seguir. Eu tenho alegria de dizer para vocês, eu acompanho o Ranulfo há mais de 20 anos, pastor da Igreja Batista lá no Rio Grande do Sul. Uma família linda, maravilhosa, 2 filhos. Um moço de Deus. Ele se entregou quando, o Bituca, que só olha o delegado, falava, você está louco, o Bituca, olha a ficha do Bituca, eu fui o Bituca. Se entregou, cumpriu colônia agrícola em Campinas, tal. Foi a um lugar onde ele nasceu, em Araras, e disse, eu vim pagar uma dívida a essa cidade, porque aqui eu fiz muita coisa feia. Montou lá um centro de evangelização de mulheres e homens, e hoje ele tem lá um trabalho no Rio Grande do Sul extraordinário. Pessoas que só a radicalidade, pode pôr a última, só a radicalidade do Evangelho realmente pode transformar. Sabiá, vem para cá, você vai dar os avisos, né, terminar com acho que é o pastor Ivo que vai dar a bênção depois? O Sabiá mesmo? Queridos, eu queria terminar com vocês aqui, ó, junto aqui com o pastor Sabiá, pastor Marcos, dizendo para vocês o seguinte, como termina o livro de Gálatas? O livro de Gálatas termina com esses 2 versos. É assim que termina. Eu quero dizer para vocês, irmãos, além de outras tantas marcas que eu tive no passado, uma delas me incomodou demais por muito tempo. Eu odiei de morte, eu odiei de morte o meu pai. E eu tive o privilégio, a graça, a misericórdia de Deus, de trocar esse sentimento por perdão. Nos perdoamos em vida. Fiz o funeral do meu pai. E aí muita gente falava assim para mim, perdão, quem perdoa esquece. Não é o meu caso. Acho que é o caso de muitos. Não é assim, eu me lembro de ter apanhado de corrente, eu me lembro de ter amarrado, de apanhar coisa de cachorro, eu me lembro daquele homem violento, mas não me machuca mais. Não me traz mais, nem eu só traz uma lembrança. Eu me reconciliei com meu pai. Eu perdoei o meu pai me perdoou. Isso é radicalidade do Evangelho. Isto é transformação que só o Evangelho pode fazer. Pessoas com problemas, são transformadas pelo poder do Evangelho. E Gálatas termina assim, gente. Eu não sei se Paulo vai poder chegar lá e falar, Jesus está aqui, ó. Como é que chama aquele negócio que dá lá quando no naufrágio? Psoríase. Olha, essas chibatadas aqui é dos romanos, olha. Esse aqui é daquela serpente que me mordeu. Tem um pouquinho de queimado do fogo também, Senhor, que é quando eu fui pegar lá não sei o quê.
as marcas de Paulo física são menores do que todas as torturas, todo aquilo que ele fez, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde você tem uma lembrança de, sei lá, da sua situação, de violência sexual, de brigas familiares, de decepção com religião, aí vem a graça. E a cicatriz até fica, sabe, para lembrar. Algumas coisas são assim mesmo, para lembrar, mas não dói mais, não envergonha mais, porque a gente tem isso assim, sem mais. Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus, disse o irmão Paulo. Irmãos, e a oração dele, no poder e autoridade da palavra de Deus e do Espírito de Deus, seja esta para nós agora. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, para nos transformar em pessoas dignas de Cristo Jesus. Uma comunidade digna de Cristo Jesus. Que seja assim para a glória dele, mas também para a nossa alegria, para a nossa comunhão, para o nosso convívio, para a gente estender a mão e dizer: irmã, irmão, eu te amo como meu irmão, por causa de que o amor de Jesus me transformou numa pessoa que tem a capacidade de amar, de perdoar, de ter paciência, de caminhar mais uma milha. Que Deus nos abençoe.